Divino Mestre Jesus, amigo de todos nós, em evolução na Terra, encarnados e desencarnados, agradecemos a Ti pela oportunidade, por este ensejo extraordinário e auspicioso que nos permite aqui estarmos reunidos buscando a aprendizagem, o estudo da codificação. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, orientação para que os trabalhos transcorram no clima de fraternidade, entendimento, compreensão. Solicitamos também a conexão com a nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para que possamos estar amparados pelos mentores do grupo, nos inspirando para que o trabalho seja mais proveitoso, útil, qualificado. Esperamos também que os nossos estudos possam ser proveitosos para os espíritos que estão albergados na fraternidade, como trabalhadores ou como estudantes, como internados em tratamento, mas que já têm condições de participar dos estudos. Todos eles são bem-vindos aqui no nosso modesto esforço de aprendizagem, que assim seja. Muito bem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Nascer de Novo. Hoje o tema, a partir do item 18, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Vamos lá. Os laços de família... Boa noite, Hernani. Boa noite. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação. Só um minutinho. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem, como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas
pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Bom, isso aqui é um argumento utilizado pelos que não concordam com a reencarnação, de que a reencarnação destruiria os laços de família, porque a família então se amplia. Mas, na verdade, o que destrói os laços de famílias é a unicidade da existência. Porque, segundo a crença tradicional, após a morte, o espírito tem dois destinos, ou o céu ou o inferno. Se forem todos para o inferno, então os laços de família vão continuar no inferno. Se forem para o céu, vão continuar. Mas como normalmente existe uma fragmentação, espíritos, alguns poderiam ir para o inferno e outros para o céu. Então, como ficaria? Aqueles que vão para o céu se sentiriam bem no céu, felizes, sabendo que os outros estão no sofrimento? Então é algo que não resiste à razão, à lógica e ao bom senso. A reencarnação, evidentemente, fortalece os laços de família, porque na questão, aqui no capítulo 5, no item 11, nós vamos estudar mais à frente, Allan Kardec registrou o seguinte pensamento. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, e estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Então, aqui vai continuar falando aqui do ódio, por exemplo. Então, frequentemente, os espíritos renascem no mesmo meio, tanto os que têm reajustes a realizarem, quanto os que já têm afeição. Então, obviamente, que isso só fortalece os laços de família. Porque aqueles que se comprometem uns com os outros pelos laços do ódio, por exemplo, das paixões, vão reencarnar juntos para que o amor possa ser construído, ser desenvolvido. E, evidentemente, que os laços familiares vão se fortalecer, vão aumentar. Então, assim, a família, a parentela espiritual vai aumentando em número. Então, esse é o ponto. Então, aqui, logo no parágrafo seguinte, nós temos, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, não é necessário, evidentemente, que nós reencarnemos para desenvolver o amor com todos os espíritos, por exemplo, da Terra. Evidentemente que não. Porque o amor que se desenvolve, o amor que nós desenvolvemos nas relações com um grupo, esse amor é um amor que permanece conosco como conquista. Então, o amor ele se torna então um amor universalizado.
Não existe acepção, não se fala de acepção de pessoas. Então, quando nós desenvolvemos o amor pleno, superamos os laços de ódio, os laços negativos, digamos assim, produzidos pelas paixões, o amor, então, ele desabrocha como um todo. Nós passamos a amar a tudo e a todos. Até porque existem infinitos espíritos no universo, então não é possível reencarnarmos com todos, evidentemente. Então, nós vamos desenvolvendo o amor, que vai se tornando generalizado, universalizado, à medida em que nós vamos avançando, superando as paixões que são as imperfeições, certo? Comentários aí, amigos? Alguém quer trazer algum ponto? Então é comum também, como está sendo dito aqui, que os espíritos eles vão mantendo os grupos no mundo espiritual, e assim como eles se reúnem no mundo espiritual, nas colônias, e eles também se reúnem aqui na Terra, na reencarnação. Então, uns vão ajudando os outros, os laços vão sendo fortalecidos, e os mais adiantados vão se tornando o quê? Os mentores, os guias espirituais, os anjos guardiães, por exemplo, até os nossos mentores mesmo no trabalho espírita, o trabalho mediúnico, por exemplo, que é a nossa tarefa principal aqui no nosso grupo. E os que não reencarnam no mesmo tempo permanecem no mundo espiritual, auxiliando e unidos pelo pensamento. E durante o sono, então, ocorre um intercâmbio natural. Nós já aprendemos aqui, nós já vamos aprender no Livro dos Espíritos, mais à frente, que durante o sono, aproveitando o desprendimento relativo que o sono proporciona ao espírito, nós então vamos realizar determinados trabalhos de amparo, de auxílio, por exemplo, até para familiares em complicação, se temos condições. Vamos fazer pesquisas, sondar o passado, pesquisar o futuro e trocar aí experiências trocar orientações, diretrizes com os espíritos familiares que permanecem no mundo espiritual. Ou nos vamos encontrar com aqueles que estão reencarnados até em outros países, realizando determinados trabalhos. Porque nós aqui, por exemplo, que somos espíritos que estamos reencarnando na Terra há milênios, evidentemente que estamos reencarnando no Brasil há pouco tempo. O Brasil foi descoberto há pouco tempo e nós já temos notícias que nós não fizemos parte dos grupos autóctones que estavam evoluindo nas Américas, por exemplo. Nós aí temos um passado que remonta pelo menos a Esparta, por volta de 1200 a.C., que é até onde temos tido notícias, tá? Passando pelo Egito, passando pela Pérsia, pela Babilônia, pela Pérsia,
pelos Balcãs, por Roma. Então nós, digamos assim, nós somos espíritos que estamos viemos fazendo a nossa trajetória do Oriente, passando pelo Ocidente, pela Europa, e agora estamos aqui no Brasil, aqui na Seara Espírita, como trabalhadores da última hora, para aproveitar essa oportunidade derradeira para a nossa espiritualização, porque nós já somos espíritos que estivemos matriculados nas hostes cristãs na Europa, mas complicamos os quadros do cristianismo com participação na Inquisição, nas Cruzadas, por exemplo. Estamos hoje buscando reajustamento na seara espírita. E nós podemos dizer que nós aqui somos espíritas de segunda oportunidade. Nós já temos notícias disso também. Pelo menos, não vou dizer que 100% do grupo, mas uma boa parte do grupo já estudou o espiritismo na reencarnação anterior, que foi ali no século XIX, segunda metade do século XIX, primeira metade do século XX. E estamos de volta na segunda metade do século XX para dar continuidade. Nosso trabalho é de continuidade. Trabalho de continuidade. Certo? Comentários aí, amigos? Muito você bem. disse que a... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. A família, ela é a primeira instituição social onde nós iniciamos o nosso desenvolvimento individual, né? E isso vai de encontro com o que você sempre fala com a gente nos estudos, que nosso desenvolvimento ele se dá através do contato social. Sim. Né? Daqui, ó. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam, que é o tema da questão 779 do Livro dos Espíritos. Isso aí. Os mais adiantados auxiliam os menos adiantados por meio do contato social. Esse é um fundamento, é uma lei da natureza. A lei de sociedade, é uma lei da natureza, é uma lei eterna, e é uma lei que já vigora desde o reino mineral, desde o mundo atômico, desde o mundo subatômico. Se as partículas não se associam, nós não temos as substâncias, os materiais. Então, a lei de sociedade é uma lei muito mais profunda do que nós imaginamos. E toda ela está assentada na lei de atração natural, que é a lei de amor. E, na verdade, amigo, nós temos que entender, nós estudamos as leis de forma departamentalizada, como estudamos, mas nós temos que entender que tudo faz parte de um bloco só, um feixe de forças. Que é a nossa irradiação natural, pensamentos, sentimentos. É um fluxo que atrai, que se associa, que realiza um trabalho porque está em movimentação, está em agitação, vai estar se irradiando pelo espaço, então é lei do trabalho, atrai, que é a lei de amor, a lei da atração é a lei de amor, que vigora desde o mundo atômico e se sublima na faixa da humanidade, é a lei de atração que está na base
da lei de sociedade. Então, tudo é uma coisa só. Nós estudamos de forma departamentalizada, didaticamente, para compreendermos. Mas o nosso pensamento está operando, ele está se irradiando, então ele está trabalhando, ele está se associando com outros pensamentos, com outras mentes. Então ele já está à base da formação das famílias, dos núcleos, já vai por aí. Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, dizia Paulo. Então aqueles irmãos que nós exploramos, que nós maltratamos, que nós menosprezamos e que desenvolvemos neles sentimentos complexos, já são naturalmente, vão reencarnar conosco. Vão fazer parte da família no futuro. Nós assumimos um compromisso natural com esses espíritos. Então, a lei de liberdade, porque todos nós, o pensamento flui sem barreira, sem limitação, lei de liberdade. Perceberam? E vai por aí. Lei de igualdade. Todos temos as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos, os mesmos deveres, a partir dessa lei de liberdade, que são leis eternas, que vigoram na nossa intimidade. Por isso que não se pode fugir da lei, ninguém foge da lei, porque a lei está conosco na intimidade. A lei está conosco na intimidade. Então, aqueles espíritos que nos visitam na reunião, que dizem que vão destruir, que vão eliminar, é um contrassenso da parte deles, porque é indestrutível. Certo? A lei está neles, está no pensamento, está na nossa irradiação. Ninguém foge das consequências. As consequências são naturais e lógicas, atraímos, não tem como fugir. Os espíritos tentam se esconder. Como que eles têm? Eles tentam se esconder, nós vemos isso na reunião. Eles tentam se esconder nas cavernas, nas furnas, para fugir da reencarnação, mas isso é impossível. Impossível. Vamos supor que o espírito conseguisse passar bilhões de anos escondido numa furna. O mundo vai desintegrar daqui a alguns bilhões de anos. Ele vai ter que caçar rumo no espaço. Perceberam? Não tem como. Não existe essa possibilidade. Porque qual que é a salvaguarda do espírito? A salvaguarda que o espírito traz em si mesmo, que vai levá-lo para a felicidade invariavelmente, que vai levá-lo a evoluir invariavelmente. É a busca pela felicidade. Naturalmente, o espírito vai seguindo suas emoções, os seus desejos, acreditando que no atendimento pleno dos desejos se encontra o segredo da felicidade, o prazer ilimitado. Mas essa própria busca depois deságua no sofrimento, deságua em dificuldades, que não cabe aqui nesse estudo nós aqui analisarmos. Então o espírito vai ser visitado pela dor, pelo desconforto. Então ele vai buscar recurso para aliviar a dor, para aliviar o desconforto, perceberam? Aí ele vai começar a cair em si. E o recurso supremo para nós aliviarmos as dores do hoje e evitarmos dores futuras é vivenciarmos, praticarmos os mandamentos. As diretrizes sábias para direcionarmos o nosso ser, analisarmos os nossos pensamentos e desejos
por aquelas diretrizes que vão nos encaminhar, então, portanto, para a tão desejada felicidade. Está claro aí, amigos? Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Costuma até aqueles mais adiantados esperarem alguns mais afeiçoados para avançarem juntos em colônias mais evoluídas ou até em mundos mais evoluídos, que é a renúncia por amor àqueles que estão no plano abaixo. Porque o espírito, quanto mais ama, mais feliz ele é. Não importa onde ele esteja. Ele é feliz por amar. Então, isso é algo que nós ainda não compreendemos na sua excelsitude. Nós ainda estamos nas faixas iniciais aí do amor desinteressado. O nosso amor ainda é interessado. Nós dependemos ainda de atender a certos interesses. Faz parte da nossa natureza, do nosso estágio. E nós não temos como negar o nosso estado de evolução, não. Nós temos que ter paciência, temos que buscar Bom, amigos, retomando a gravação, tivemos uma queda inexplicável no sinal, algo estranho que fugiu ao padrão normal, porque não houve rompimento da conexão, foi algo estranho. Nós estávamos conversando sobre as questões dos laços de família. Eu vou pedir para você, Fernando, repetir a pergunta que você fez para ficar aqui registrado. Abre o som aí, por favor. A pergunta que eu fiz é que, eu tendo afeição por um espírito que, por mérito próprio, ele ascende a um mundo avançado, né? Mais avançado que esse nosso, se os laços se rompem, ou se através do pensamento nós podemos fazer com ele, ou ele fazer conosco, né? Que certamente de cima para baixo, uma conexão para que haja uma ajuda para aquilo que precisa. Você pode até por algum prêmio em função de mérito no trabalho, durante o sono, ir lá visitá-lo. Como o André Luiz, por exemplo, que estando em nosso lar, visitou a mãe numa esfera mais avançada. Para quem está no mundo mais avançado, é mais fácil vir nos visitar, porque no mundo mais avançado, os laços que ligam o espírito ao corpo são mais tênues, o espírito tem mais liberdade de emancipar-se do corpo físico, desprender-se momentaneamente e visitar os afetos familiares que estão em outro orbe. Se é um mundo em que o corpo já não é mais o corpo físico, o corpo físico lá é o perispírito, mais fácil ainda é para o espírito visitar um ente querido no outro orbe. Então, isso aí é o que nos espera no futuro, quando nós merecemos estagiar em mundos melhores. Por enquanto, vamos aproveitar aqui a nossa estadia
na Terra, tentar graduar esse nosso mundo, nos graduando, e para merecermos, quem sabe, depois dessa existência, pelo menos um pequeno estágio no mundo mais avançado, quem sabe. Muito bem, nós estávamos comentando aqui, dando continuidade ao assunto, que é o item 18, do capítulo 4, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, nós estávamos comentando aqui o texto, e trecho por trecho, e chegamos nesse aqui agora. Cada vez menos preso à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os ligue. Então aqui nós já estamos tratando dos espíritos mais avançados, os mais evoluídos. Porque essas características aqui, ó, afeição cada vez mais depurada, portanto, o espírito vai estar menos preso à matéria, não tem a perturbá-lo o egoísmo nem a sombra das paixões. Isso é um mundo de regeneração em diante. Não é mais mundo de expiação e prova. Então, para sermos aqui coerentes com o ensino que estamos estudando. Então, aqui existe uma coerência lógica com o que já vimos aqui no capítulo da regeneração, por exemplo, porque lá nesses mundos, os mundos melhorados, os espíritos são isentos, nos mundos regeneradores. A humanidade, sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. São mundos ainda em que o corpo é físico, biológico, tá? Biológico. A Terra ainda vai para nós, a humanidade, ainda vai trilhar, seguramente, alguns milhões de anos, se não mais, pode ser menos, com a organização corpórea biológica. Isso é, só vamos deixar de ser biológicos, pelo que nós entendemos e analisando, conjugando com a ciência, quando a Terra deixar de oferecer condições à vida biológica. A vida biológica vai se extinguir num dado momento na Terra. No mínimo, quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, uma estrela gigante vermelha, se expandir, e ele então vai englobar Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses planetas serão incinerados, farão parte do Sol, as partículas irão compor o Sol ali no... Perceberam? Então a vida vai ser eliminada. Se houver alguma vida até lá, porque no processo de expansão do Sol, o calor vai aumentando. Então continuando. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas, de que sois escravos, isenta do orgulho, que impõe silêncio ao coração, da inveja, que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as palavras, todas as fontes, vê-se escrita a palavra amor. Só para terminar aqui, Luiz. Então, nós estamos falando aqui
da época em que nós estaremos nas faixas da regeneração em diante. Por uma questão de coerência no ensino. Cada vez menos pesa a matéria. Então, isso aqui pode acontecer conosco individualmente no mundo de expiações e provas, individualmente para alguns que conseguem uma evolução moral mais acentuada. São menos apegados à matéria. Precisam de menos coisas materiais para viver. Então tem menos ambições, menos ganância. A avidez pela posse já desaparece. Agora, quanto a laços espírito-matéria, o que vai tornando tênue, esse laço é o progresso moral, ou seja, cumprimento das leis de Deus, prática do bem, do amor, cultivo das virtudes. Diga lá, Luiz. Foi você que me chamou? Não, na verdade, não era nenhum acréscimo de comentário, né? Que quando você falou que o Sol vai englobar a Terra, aí vai acontecer com a gente o que Emmanuel fala de Jesus, né? Ou seja, onde Jesus evoluiu, passou por essa fase nossa, já virou poeira também. Assim será como a gente, né? A Terra terá passado, o planeta. Mas aí, isso daqui a 5 bilhões de anos, amigo, nós já vamos estar longe daqui. Pois é, talvez estejamos ajudando algum planeta aí que está chegando aí. Sem sombra de dúvida. Porque não tenhamos dúvida. Vamos aqui fazer um exercício. Nós estamos falando aqui, o Fernando aí fez a pergunta pertinente e interessante sobre um familiar graduado que vai para o mundo avançado, se ele visita o que está num plano inferior. Vamos fazer um exercício aqui. Nós suponhamos que nós vamos permanecer na Terra na regeneração. Faz força. Assim espero. Muitos espíritos já estão sendo transmigrados. Estamos tendo notícias disso na reunião mediúnica. E não só na nossa, outras casas com as quais eu intercambio informações também relatam o mesmo movimento. Então, espíritos que nós conhecemos, que nós convivemos, seja, por exemplo, no trabalho, na família, poderão ser transmigrados. E nós, obviamente, e mais à frente vamos lá ajudar, sem sombra de dúvida. Vamos lá levar uma contribuição para aqueles companheiros que estarão numa experiência mais difícil. Então, é um movimento natural, tá? Ninguém fique com medo, não, mas faz parte da evolução. Fazer um mergulho no mundo, nas faixas da primitividade, para ajudar corações retardatários. Estamos fazendo aqui um exercício, tá? Sem pretensão da nossa parte. Eu também estou de olho. Diga. Mas eu acho que isso aí é mais que um exercício, que eu acho que faz parte de quem está na frente retornar para ajudar os retardatários, faz parte do processo evolutivo. Porque se você não voltar, você não continua avançando. Não avança. Porque, igual ele fala aqui, ele vai voltar porque não tem mais a perturbá-lo nem o egoísmo, nem a sombra das paixões. Exato. Então, esse familiar que o Sr. Fernando falou aí, ele... Sim, com certeza vai voltar, desde que quem está aqui atrás esteja pronto para recebê-lo, né? Sim. O que vai... Júlio, mas veja bem, mesmo aqui nesse mundo, né? Nós já recebemos uma orientação, aquele espírito, na última reunião de sexta-feira, nos convidando a cada um
já inicia a fazer o próprio saneamento moral, né? Que é o que estamos fazendo Foi aqui, bem clara, estudando. foi bem claro, para que a cada um fosse já começa a fazer o seu saneamento moral, para que a gente se desprenda dessas paixões aqui na Terra, né? O Isso. egoísmo, o orgulho, Que é o a nosso vaidade. pelo o estudo que nós estamos realizando tem esse objetivo. E Exato. e na comunicação ele acrescenta para que nós possamos transitar nos mundos mais avançados. Diz isso nessa É comunicação. foi muito clara, né? Sim. Porque aí, o que vai acontecer? Nas faixas da regeneração, nós vamos começar aqui a conviver com espíritos superiores com mais frequência, que virão aqui instruir, porque aí eles poderão reencarnar que não vão tomar mais pancada, características dos mundos de expiação e prova, certo? Então eles poderão reencarnar para nos instruir. E nós também vamos ocasionalmente, aí eu estou usando aqui a intuição e a dedução lógica, nós também, estando na regeneração, vamos ocasionalmente merecer uma reencarnação no mundo um pouco acima, como um incentivo ao progresso. E, obviamente, nós vamos ser também compelidos pelo amor a visitar mundos mais atrasados, onde nós teremos corações amigos reencarnados para ajudá-los. Então, faz parte não é? Está dito aqui, ó. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Nós lemos no parágrafo anterior, que está de acordo com a questão 779, que nós sempre aqui mencionamos. Mais algum comentário aí, amigos? Ou visitar reuniões em outros mundos, né? Como teve aquele espírito ontem, que eu não consegui perceber se era de um mundo mais ou menos adiantado que o nosso, né? Aquele espírito é de um mundo menos adiantado, porque ele não estava em boa condição, estava? Ele não estava. Então, ele estava. A ele foi dado. Ele veio para ele foi dado um prêmio, né? Para ser esclarecido. Foi dado um prêmio. Foi dado um prêmio, então, para participar da nossa reunião, né? Quem sabe ele vai reencarnar aqui. Porque nós ainda não estamos na regeneração, vamos entrar. Sem dúvida. Então tem espaço para os espíritos, na faixa da expiação, reencarnarem aqui ainda. Vamos supor que ele seja um espírito. Vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que ele seja um espírito que, embora estando no mundo de expiação e prova, mas ele teve um certo avanço em relação aos demais, que o gradue para reencarnar na Terra, que é um mundo mais avançado, é um mundo de expiação e prova mais avançado que o dele, percebeu? Tem mais avanços tecnológicos, por exemplo. Então, para ele, é um prêmio. Reencarnar no mundo de expiação e prova um pouco mais avançado que o seu. Então, a reunião mediúnica, ele foi esclarecido. Então, são hipóteses. Então, nós estamos aí com o trabalho da sexta-feira iniciado, que é um trabalho que vai nos proporcionar fazer essas perguntas para os espíritos. Esses detalhes, sondar esses detalhes, buscar entender esses detalhes aí da solidariedade que há entre os mundos. Como que se dá a atração natural de que trata o São Luís na questão 1018, que nós aqui atraímos
os espíritos complicados aqui para a Terra, mantendo o egoísmo, o orgulho. Nós é que atraímos. Como é que se dá isso em termos práticos no mundo espiritual? Essa atração, como é que ela é feita? É natural? Esses espíritos são transportados para cá e eles vêm de forma natural pela própria lei de atração, do pensamento. São coisas que nós ainda temos que aprender. Nós já sabemos que o espírito, quando ele transita de um mundo para outro, ele troca o perispírito com a rapidez do pensamento. É automático isso. É um movimento automático, tá? Então, nada impede, em tese, que espíritos, que nós vamos atrair diretamente espíritos de um orbe mais atrasado para cá, em função das nossas paixões. Porque o nosso orbe é mais avançado que o dele. Perceberam? Aqui já existe um avanço tecnológico, que lá não tem. Então, eu acredito que esse movimento é todo ele natural, espontâneo. O espírito desencarna, está lá já tem uma certa aspiração de algo mais, então ele é atraído para um meio onde ele vai avançar. Não são ideias que nós vamos aí buscar, quem sabe, esclarecer, dirimir essas dúvidas aí. Mais algum comentário aí, amigos? Bom, eu vou inteirar. Nós vamos completar aqui meia hora desse estudo, porque nós já tínhamos realizado mais ou menos meia hora anteriormente, tá? Está bem visto que se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente o são as afeições espirituais, as de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Quem quer comentar? Isso aí é um alerta, né? Para que aquele, por exemplo, que estiver sobre nossa... Que nós já somos velhos, não estamos nessa mais. Mas um filho, um sobrinho, quando vier buscar algum conselho a respeito de alguma união, a gente orientar para que busque uma afeição real, né? E não os interesses materiais. Sim. Porque será muito rápida essa união, apenas de interesse material. Ela não vai sobreviver. Exatamente. Exatamente. Acho que em questão de afeição, mesmo que às vezes, se o interesse básico for material e continuar só dessa forma, realmente encerrado a união, acaba tudo, né? Campeonato, cada um segue, né? Mas mesmo quando o interesse não é material, a afeição é um processo de construção, né? E Sim. uma vez construído, ele vai continuar. Sim. Porque o Kardec aqui está falando que a reencarnação fortalece os laços de família, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que, além de fortalecer, a reencarnação, ela permite que os laços rompidos em outras reencarnações possam ser reconstruídos também. Sim, sem dúvida. Né? Então,
aqueles amigos que eram amigos e hoje, por questões de brigas entre um espírito e outro, se tornaram-se inimigos, né? Eles podem, na reencarnação, ter a oportunidade, né, de refazer esses laços familiares. É o que está dito aqui no texto que eu li, você não estava no começo? Pois é. Tá. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Ah, tá. É o capítulo 5, item 11, esquecimento do passado. Então, E qual livro? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Ah, tá. Então, é isso que acontece. Porque no passado as guerras eram muito comuns. Nós éramos aliados num determinado momento, depois os interesses nos levaram a estar em lados opostos. Por aí, então, ocorrem esses rompimentos, essas questões aí. O amor se transforma em ódio, mas já havia um amor antes, entendeu? Já havia uma afeição, já havia uma amizade. Então, isso é reajustado. Mais algum comentário sobre esse ponto aí? Essa afeição, Júlio, eu ouso estendê-la um pouco mais, que aqui falasse de família, né? Normalmente nós pensamos em família biológica, mas existem aqueles amigos também que estão sempre com a gente, né? A Que são como se parentela, nós já comentamos até, a parentela espiritual. Exatamente. E isso me faz lembrar, inclusive, eu quero crer até que aquela velhinha que aquele nosso amigo detectou lá na nossa reunião, eu acho até que é nossa amiga Dona Dila, viu? Não, eu estava até conversando com o Hernani, eu não creio que seja ela, não, viu? Né? Dona Dila não usava coque. Dona Dila usava o cabelo solto, comprido. O cabelo dela era lisinho, comprido. Eu convivi com a Dona Dila de 1977 até ali os anos 90. Eu não me recordo da Dona Dila usando coque. Então não era ela, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, eu tive uma avó que usava coque. Ah, sim. Uma das minhas avós usava coque. Então, quando o Adir falou dela, desse espírito, eu me lembrei dessa minha avó, entendeu? Pode ter sido, né? Mas a Dona Dila não. Dona Dila não, porque a característica não bate, entendeu? Não bate. Você conviveu com ela, você lembra dela usando coque alguma vez? Não. Então, não é. Porque o espírito, quando ele visita os conhecidos do plano físico, ele se apresenta como ele era, não como ele para ser reconhecido. Isso está até, nós já estudamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Estudamos lá quando estudamos o capítulo 3, daqueles espíritos que se apresentam para os outros. Por exemplo, nós tivemos várias existências. Fomos espartanos, fomos egípcios, babilônicos, fomos gregos, macedônios, persas, romanos. Mas vamos supor que lá na época de Esparta, nós tivemos uma convivência muito feliz com um espírito muito amado. Então nós vamos nos encontrar no mundo espiritual com qual aparência? Com a aparência de espartanos. Da época, né? Evidentemente. Que é a aparência que permite o reviver daquelas emoções nobres, daquela afeição. Então,
isso está aqui nos fundamentos doutrinários, porque não tem sentido. E até acrescenta um componente bastante interessante, porque as múltiplas personalidades permanecem conosco. Elas não se apagam. Então, por exemplo, eu me recordo no auge daquelas comunicações extraordinárias que nós recebemos no grupo, 2018, 2019 principalmente, que a Paula teve um sonho. Estava ela, eu, a irmã Clara e o Honório. E ela fez a minha descrição. Ela fez a minha descrição. Falou que você estava diferente, você estava usando uma roupa assim, assado e tal, que era a roupa que aí estavam visitando lá enfermos numa instituição. E aquela roupa, a Paula me disse, que era a roupa para que aqueles espíritos me reconhecessem, porque aquela vestimenta eu usei na existência em que eu fui mais cruel. Não vou fazer aqui Claro que eu não vou dizer qual era a vestimenta. Não vem ao caso. Então, mesmo nós, durante o sono, nos trabalhos mediúnicos, nesses serviços que nós executamos, assessorados pelos mentores, nós nos apresentamos de acordo com a necessidade para os espíritos com os quais convivemos no passado, uma determinada existência. Então, por exemplo, eu estava ali fazendo um trabalho de assistência a espíritos que me conheceram na época em que lhes causei sofrimento, com a mesma aparência, para testemunhar a mudança, a transformação, a renovação. Porque impacta naqueles espíritos. Eles vão dizer assim, puxa, se até esse elemento aí, que era cruel, melhorou, qualquer um pode melhorar, vocês perceberam? É mais ou menos por aí. É assim que funciona. Tá claro? Então, são aí os componentes da vida espiritual que nós vamos desfrutar no futuro. Agora, nós vamos tendo notícias aí e não temos muita consciência desses movimentos, né? Já tenho sonhado muita coisa, mas especificamente esse aí, não. Então, as afeições, então, que se pautam aqui pelo interesse, vamos dizer, temos aí relacionamentos que se pautam pelo interesse corporativo. São pessoas indiferentes, perceberam? Ou não tem? Uhum. Então, são pessoas que passam por nós, passamos por ela, deixam algum lance positivo e seguem seus caminhos. E continuam a sua trajetória junto à parentela espiritual. Não quer dizer que nós vamos ter que reencarnar com todo mundo, não, porque o universo é infinito, há infinitos espíritos, é impossível. Nem conviver com todos, certo? Bom, amigo, nós já passamos aqui de meia hora, nós já tínhamos feito mais ou menos meia hora anteriormente. Então Vamos interromper por aqui. Comentários finais aí, quem gostaria de fazer para a gente encerrar? Prece, então, quem vai fazer a prece hoje? Hoje volta, né? Eu que fiz a última. Você fez a última? Foi. Certeza. Então. Aí seria. É o Hernani, então, que é o primeiro na. Seria o Adir, né? Ele não está aí? Não, o Adir não está aqui.
Ele hoje não pôde participar, não. Faz a prece para nós aí, Fernando. Agora, minha prece é bem sucinta e rapidinha. Não, prece, o que importa a prece, o que importa é o sentimento. Vamos agradecer ao Mestre Jesus pela bendita oportunidade de estudo essa noite, que possamos nós guardarmos aqui as melhores impressões para utilizarmos no nosso dia a dia, buscando sempre a nossa melhoria, em benefício não só de nós, mas toda a humanidade que convive conosco, para que tenhamos a permanência constante na seara divina. Que a tua luz, que o teu amor, Senhor, esteja conosco, que possamos estar aqui na próxima semana novamente reunidos em teu nome. Ser conosco hoje sempre, que assim seja, Senhor. Que seja.